pessoal. Como eu falei antes para vocês, eu sou Fátima e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso segundo bloco da disciplina Rotinas Trabalhistas, do curso técnico em serviços em condomínios. Começamos falando ainda sobre a unidade 3, como eu falei para vocês, é extensa. E o início dessa aula, nós vamos falar sobre escala de férias. As férias são concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado completar o período aquisitivo, sob pena de pagamento em dobro da respectiva remuneração. A sujeição à multa administrativa também. Esse lapso temporal é também chamado período concessivo, ou de gozo, ou ainda de fruição. São os termos utilizados pelo setor de departamento de pessoal nas rotinas trabalhistas, de qualquer organização. Não pode o empregador unilateralmente, ou seja, sozinho, por conta dele próprio, decidir sobre a época em que o seu empregado gozará as férias, sendo necessário analisar não só as necessidades da empresa, mas também o interesse do empregado relacionado ao seu repouso e diversão. O período de gozo de férias deve ser decidido em comum acordo. A concessão das férias decidida entre empregado e empregador. E o período é o que melhor atenda aos interesses do empregador, infelizmente. Mas a sua caracterização, a juízo do empregador, somente em caso de força maior, que o impeça de concedê-las integralmente ou lhe ocasione sérios prejuízos econômicos, ao menos. Também pode ser a pedido do empregado, desde que comprove motivo justo que autorize a solicitar o gozo parcelado e o empregador a consenti-lo. O empregado estudante menor de 18 anos de idade tem o direito de fazer coincidir suas férias com o período de suas férias escolares. Isso aí existe o decreto 5598 de 2005, que regulamenta essa parte, no seu artigo 25. Que diz o seguinte: as férias dos trabalhadores aprendizes devem coincidir preferencialmente com as férias escolares, sendo vedado, proibido ao empregador fixar período diverso, diferente daquele definido no programa de aprendizagem. Os membros de uma família que trabalham no mesmo estabelecimento ou empresa têm direito a gozar férias no mesmo período também, se assim o desejarem, e se desse fato não resultar prejuízo para o serviço. Quais são os requisitos das férias? São as devidas anotações. Começamos com isso. Informar por escrito ao empregado aviso de férias, é o que chamamos isso aí, essa informação. Com antecedência mínima de 30 dias do início do efetivo gozo de férias. E a assinatura do empregado no respectivo documento. A anotação da concessão de férias tem que ser feita no livro ou na ficha de registro de empregados. Também, a apresentação da carteira de trabalho e previdência social também é necessária para a devida anotação da concessão das férias, sob pena de o empregado não poder entrar em gozo de férias. Observação: nós temos com relação às microempresas, que elas são dadas um tratamento diferenciado nesse sentido. As microempresas e empresas de pequeno porte são obrigadas, entre outras atribuições, a efetuar as anotações na carteira de trabalho e previdência social, estando dispensadas, entretanto, da obrigatoriedade da anotação da concessão de férias no livro ou nas fichas de registro dos empregados. Qual prazo para pagamento das férias? O pagamento da remuneração correspondente às férias. E se for o caso do abono pecuniário, que é dinheiro, deve ser efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período de férias. Esse prazo é matéria controvertida, ou seja, ainda existe uma discussão sobre isso. Se dias úteis ocorridos ante a omissão legal, qual é o melhor entendimento que se tem? O de 2 dias. Quanto às características das férias, elas têm caráter imperativo, ou seja, obrigatório, anualidade,
Todo empregado tem direito ao período de férias. Completado 1 ano trabalhado, passa a ter direito a férias. Após conquistado esse período, tem 12 meses para sair de férias. Composição temporal complexa. Que é isso, meu Deus? São as férias compostas de vários dias em sequência. Ou seja, mas a regra geral é que o empregado tire suas férias de uma única vez. Porém, por exceção, é possível ser fracionada em até 2 vezes, 2 períodos de 15 dias. E a composição obrigacional múltipla também nós temos. Isso quer dizer que as férias geram obrigações para os 2 sujeitos do contrato. São exemplos de obrigação do empregador, que são os sujeitos do contrato. Quem são? Empregado e empregador. São exemplos de obrigação do empregador. O dever de conceder as férias dentro do prazo estabelecido em lei. Se não fizer, paga dobrado a remuneração e libera o empregado. A natureza de interrupção contratual é quando o empregado não trabalha, mas recebe. Que é a natureza desse contrato. Não trabalha no período de férias, mas recebe. Podem ser as férias quanto ao número de empregados individuais, quando o empregador concede individualmente para cada empregado, ou coletivas, quando o empregador concede para toda a empresa ou para um setor da empresa coletivamente. Todos de uma vez só, de um setor ou todos da empresa. Podem ser, quanto ao vencimento do período aquisitivo, o seguinte: quanto ao período aquisitivo, são os 12 meses seguintes. É o período concessivo das férias, como já falei para vocês, do ano anterior. Trabalhei 12 meses no ano anterior. No ano seguinte, eu já tenho direito a férias. Quanto ao vencimento do período aquisitivo, o empregado tem férias vencidas quando já integralizou ou já adquiriu as férias integralmente. No total, já completou o período, mas para que ele adquira o direito às suas férias em cada mês trabalhado, primeiro adquire 1/12 de férias, mês a mês. Você vai adquirindo a cada mês que você trabalha, faz parte de uma parte de suas férias. Quanto à remuneração, o pagamento das férias pode ser simples, quando pagas dentro do período concessivo. Como eu já falei, não sendo pagas dentro do período concessivo, pode ser em dobro. Simples, o salário como se estivesse trabalhando mais 1/3. É isso que o empregado tem direito. Ou elas podem ser dobradas. Quando pagas após o período concessivo, se passar um dia desse período, é pago em dobro. Quanto à utilização, as férias podem ser integrais, quando concedidas de uma única vez, ou fracionadas, quando concedidas em 2 períodos. E o período aquisitivo refere-se a quê? 12 meses, que o empregado trabalha para adquirir o direito às férias. Para cada mês que ele trabalha, ou fração a cada 15 dias, tem direito igual a 1/12 de férias em cada mês trabalhado. Agora falaremos das faltas. Regra geral, as férias são de 30 dias, porém as faltas injustificadas ao serviço durante o período aquisitivo irão ser reduzidos, conforme o artigo 130 da CLT. Vocês acham essa informação lá. A redução não é automática. Isso ocorrerá no decorrer do ano. Férias e aviso prévio. Existe uma concomitância. Elas acontecem assim de forma concomitante e é paralela, igual. É a impossibilidade do aviso de férias, do aviso prévio, serem inacumuláveis. Eles não podem acumular. Porque o aviso prévio, ainda que indenizado, é computado como tempo de serviço para todos os efeitos trabalhistas. A finalidade do aviso prévio é permitir ao empregado dispensado sem justa causa a procura de nova colocação, ou seja, de busca de novo trabalho. E o das férias é o do descanso e lazer. Observe que um empregado com 30 dias de aviso e dispensado sem justa causa, com 11 meses de serviço, faz jus, ou melhor, tem direito a férias integrais. Se dispensado com 12 meses completos, faz jus a férias vencidas mais 1/12, o que ultrapassou 1 ano de trabalho, esse 1/12, ou esse mês de férias proporcionais. Ao aviso prévio, serão acrescidos 3 dias, ano,
de serviço prestado na mesma empresa até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias, não ultrapassando esse período. Solicitação do adiantamento de 13º salário por ocasião de férias. Tem empregado que faz isso. O empregado que pretende receber por ocasião das férias a primeira parcela do 13º salário, um adiantamento, deve requerê-la no mês de janeiro do correspondente ano, ou seja, até o dia 31 desse mês, do mês de janeiro. Empregado acometido de doença durante as férias, quando o empregado adoece no curso das férias, não é suspenso ou interrompido o gozo de férias. Flui o período normalmente a título de férias. Se após o término das férias a doença persistir, a empresa deve pagar os primeiros 15 dias do afastamento, ou período inferior, conforme o caso, mediante atestado médico, contados a partir da data em que o empregado deveria retornar às férias. Das faltas ainda, eu vou falar para vocês a questão do após o 15º dia do afastamento. Compete à Previdência Social o pagamento do auxílio-doença previdenciário. Em regra, as férias são de 30 dias, porém, as faltas injustificadas ao serviço durante o período aquisitivo irão ser deduzidas e isso ocorrerá no decorrer do ano. Gravem bem isso aí. Logo em seguida, vocês vão ver um quadro que fala do histórico, a quantidade de faltas, a quantidade de dias de férias, se tiver até 5 faltas, de 6 a 14 faltas, de 15 a 23, de 24 a 32. Vocês vão observar como isso ocorre, o que se mantém e o que se deduz. E até quando perde o que é a perca do direito, ok? O trabalhador a tempo parcial que trabalhar de 1 a 25 horas, de 1 a 25 horas por semana, ele é diferenciado. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. Quantas horas por semana que o empregador trabalha é quem vai determinar as férias dele. Artigo 130A da CLT. Dê uma olhadinha lá. Até 5 faltas injustificadas, o trabalhador não tem prejuízo. Mas se ele tiver de 7 faltas, serão deduzidas à metade, reduzidas à metade. 15 ou mais dias, conta como se fosse um mês. Atentem para isso. Como saber o período aquisitivo das férias? Tem aí um quadro especificando para vocês a data de admissão, a data que o empregado saiu. Aí, como você conta, que é da data da admissão, tem aí todos os períodos especificando para vocês. Aí, como conta as faltas, o período correspondente de 6 dozeavos de férias. Tá aí os cálculos, de forma bem sintetizada para vocês, com todas as datas. O período concessivo, como ele acontece, como já foi falado, de 12 meses. Férias em dobro, salário, como é que é feito, tá aí tudo calculado para vocês. Eu tenho um exemplo aí bem específico, onde eu coloquei um valor de R$ 1.200, que eu multiplico para calcular as férias em dobro por 2. Aí você vê as férias simples, mais as proporcionais, mais os 6 dozeavos trabalhados. Vocês vão ver lá no total quanto esse empregado vai receber. A forma como está calculado, tanto simples como em dobro. Como são fixadas as férias? A data das férias será a que melhor interessar ao empregador, salvo em 2 situações, aquelas que eu falei para vocês antes, coincidindo as férias escolares para menor de 18 anos e caso de questão de membro de família. Se o salário for variável, como é que é feito isso? Você tem que fazer a média dos últimos 12 meses para encontrar o valor a ser pago. Ou seja, você soma os 12 últimos meses trabalhados para poder encontrar a média desses meses e calcular as férias do empregado. Horas extras habituais durante o período aquisitivo das férias, total de horas extras, vezes o que ele recebeu, tudo isso é adicionado ao salário do empregado para poder se calcular, feito uma média e calcular as férias. A fixação das férias, nós vamos falar desse abono pecuniário, que existe a possibilidade de converter parte das férias em dinheiro. A lei estabelece que o empregado pode, portanto, e é uma faculdade, isso não é obrigatório, converter 1/3 de suas férias em dinheiro, desde que solicite até 15 dias antes do prazo final do período aquisitivo. Mas se o empregado passar do prazo, essa possibilidade é possível desde que o empregador consinta. Férias coletivas. O empregador poderá conceder conjuntamente para todos os empregados da empresa, em determinado setor, ou para a empresa toda, como eu já comentei antes para vocês. E todo setor deverá ser paralisado. E o fracionamento das férias coletivas também ocorrerão
em no máximo 2 períodos, desde que em nenhum deles seja inferior a 10 dias. O empregador vai zerar as férias dele e volta a contar o período de férias normal a partir daquela data, porque a exigência das férias coletivas é da empresa. Nós temos também o repouso semanal remunerado. Quem garantiu isso aí foi a CLT. O que é isso? Os empregados têm direito a um descanso semanal de 24 horas consecutivas, porém sem remuneração. Foi com a edição, com a edição de nova lei, ficou estabelecido o direito de repouso semanal remunerado. A Constituição de 88 ressaltou o direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, 24 horas consecutivas. Observar as entrejornadas de trabalho, que isso é respeitar um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas que devem ser somadas ao descanso semanal, perfazendo um total de 35 horas de descanso. O sábado não é considerado dia de repouso, mas dia útil. No entanto, se houver compensação, sua jornada. Pode isso acontecer. É proibido o trabalho em dias de repouso semanal, garantida a respectiva remuneração, exceto, ou seja, a não ser nos casos em que a execução dos serviços foi imposta pelas exigências técnicas da empresa. Nas atividades em que não for possível, em virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho nos dias feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em triplo, pelo que consta de recente revisão do enunciado. Isso é coisa do Tribunal Superior do Trabalho. Salvo se o empregador determinar outro dia de folga, uma folga compensatória. Para as atividades não previstas, executado o comércio varejista, deve ser apresentado um pedido de permissão nas delegacias regionais do trabalho. Então, excepcionalmente, o trabalho em dia de repouso ocorrerá quando ocorrer motivo por força maior, devendo ser comunicado à DRT, no caso de atendimento de serviços inadiáveis ou de cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto, deve a empresa obter autorização prévia, com discriminação do período autorizado, ao qual de cada vez não excederá de 60 dias, cabendo na hipótese remuneração em dobro. O que ocorre é que a remuneração dos dias de repouso integra o salário para todos os fins legais e, com ele, deve ser paga. Consideram-se remunerados pelo salário os repousos semanais dos empregados mensalistas. As horas extras habitualmente prestadas devem estar no cômputo do cálculo do repouso semanal, por ser remunerado, seguindo aquelas fórmulas que eu já mencionei para vocês. Total das horas extras, dividido pelos dias úteis, multiplicado pelo descanso semanal do mês. Disposições extras também contidas no manual da IOB, as Instruções de Obrigações Brasileiras. Ademais, é um lapso temporal de 24 horas consecutivas por semana, preferencialmente aos domingos, em que o empregado paralisa a sua estabilidade. Porém, o empregador remunera. São 24 horas sem poder trabalhar. Se o empregador conceder fracionado, é como se não tivesse concedido, é devido em dobro ao empregado. O que é salário? Falaremos disso agora. Salário é o valor fixo ou variável. Sua forma de cálculo pode ser por hora, quantidade de horas por dia, vezes os dias trabalhados no mês acrescidos do descanso semanal remunerado, ou mensal, que será o valor acertado para o mês, independente da quantidade de dias do mês. Já está incluso o descanso semanal remunerado, que é obrigatório. Tipo de autorização pelo Ministério do Trabalho e Emprego. São duas as autorizações, a definitiva e a provisória. A definitiva, a empresa não precisa ficar solicitando. Ela está no decreto 27048, de 49, mas as que não existem no decreto são chamadas de provisórias, que são determinadas por períodos. É solicitada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Ele autoriza e o prazo é determinado para 60 dias. Os destinatários do descanso semanal remunerado são os trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. Qualquer empregado de uma dessas 3 categorias tem direito ao descanso remunerado. Como é a remuneração do descanso remunerado? Depende da forma como o empregado recebe seu salário. São 3. A primeira, salário fixo, encontra-se remunerado todos os dias, mês, inclusive descanso semanal. A segunda, salário variável, quando o empregado trabalha por produção, divide-se o salário pelos dias úteis e encontra o valor de um dia.
Então, o exemplo, eu coloquei um março de 2016, tem 27 dias úteis, fiz a divisão dos 4 dias de descanso semanal remunerado, aí peguei um valor de 2.000 por 27, deu 74,07 ao dia, que multiplicado por esse valor, por 4, o descanso remunerado, né? 4 dias de descanso remunerado deu R$ 296,29. Então, você multiplica isso aí, acha esse valor, soma com o salário do empregado, vai dar um total de R$ 2.296,29. Isso é igual ao salário mais DSE. Você tem o salário, encontra o DSE, soma os dois. Veja que o descanso semanal remunerado não é pago separado do valor que o empregado vai receber normalmente. São cálculos em separado, devidamente especificado. Cada valor que o empregado recebe deve ser especificado, porque quem paga mal, paga 2 vezes. Terceira forma, salário misto refere-se à parte fixa, mais a variável. Exemplo, você vai encontrar logo abaixo, que eu também fiz um outro igual para vocês. Temos uma parte fixa, por exemplo, de 600, mais 2.000, que é o variável, mais o descanso semanal remunerado, que eu peguei aquele mesmo valor que eu de R$ 2.000, dividi pelo mesmo mês de março, você vai somar o fixo, mais o salário variável, mais o descanso semanal remunerado, e vai encontrar o valor a ser pago ao empregado. Mas o descanso remunerado, que será do valor fixo, é dividido por 31 dias, porque março é de 31 dias. É isso? E assim sucessivamente. Vocês vão observando a quantidade de dias do mês, a quantidade de dias do descanso semanal remunerado e atualizando os valores. As condições para recebimento. Para receber o valor do descanso remunerado, o empregado tem que ter assiduidade, não pode faltar injustificadamente, pois as faltas justificadas não retiram o direito ao valor do descanso. Ela pode ser legal, que é um acordo ou negociação coletiva autorizada pelo trabalhador. Artigo 473 da CLT. Essas faltas consideradas justificadas não acarretará prejuízos ao trabalhador, somente as injustificadas. As horas extras habituais no descanso semanal remunerado são realizadas pelo empregado, também repercutem no descanso semanal, como já foi dito antes. E o cálculo também do descanso semanal remunerado, tá aí, eu coloquei mais um outro exemplo de R$ 900, que vocês vão ver, que já foi bem explicado. São valores diferentes para vocês fixarem bem esses conteúdos. Dos turnos de revezamento, o que é isso, professora? Caracteriza o regime de turnos contínuos de revezamento previsto no artigo e alteração do horário de trabalho, né, cada semana. E o que isso significa? É a variação periódica por impedir a adaptação do organismo do trabalhador a horários fixos, tanto de trabalho quanto de repouso. Afeta profundamente a saúde do trabalhador, impossibilitando a formação do conteúdo relógio biológico e, consequentemente, tornando o trabalho excepcionalmente penoso e desgastante, a ponto de justificar a jornada especial de 6 horas diárias. Os turnos de revezamento, vocês vão ver aí quanto à jornada de trabalho, que não poderá exceder 6 horas. Alternativamente, pode-se afirmar um acordo coletivo fixando a jornada em 8 horas, afastando inclusive o pagamento de horas extras e o respectivo adicional, que vocês vão ler isso com muito cuidado, a questão de como é feita a fixação dos turnos que deixariam de ser revezados pelo trabalhador. Então, vocês vão ver também como se comporta a legislação, o que ela admite quanto ao revezamento de trabalho, como no caso dos turnos ininterruptos, e a questão das escalas, como são conhecidas, todas elas 5x1, 6x2, 12x36, ou mesmo 4x2, 5x2, de modo a atender às peculiaridades de determinados serviços, observando, entanto, o limite de 12 horas diárias e o que a jornada de trabalho para o Tribunal Superior do Trabalho. Ele tem admitido essas escalas, sim, mesmo quando ultrapassa a jornada de 8 horas. Mas observem bem, a jornada de trabalho de 12 por 36 horas traz inegáveis benefícios ao empregado, estando efetivamente consagrado pelo uso do costume, principalmente em se tratando de atividade hospitalar. Como se sabe, a extrapolação de jornada diária em alguns dias, em consequente redução em outros, não afrontando o texto constitucional, uma vez que respeitada a jornada semanal. Embora admita a jornada na forma dessa ementa citada pelo TST, é aconselhável que escalas que impliquem jornada superior a 8 horas diárias sejam estipuladas mediante acordo coletivo com o sindicato representativo da categoria, ok?
Então, vocês vão ler o artigo 74 da CLT, que trata desse horário, como é fixado pelo Ministério do Trabalho. Também vão ler os parágrafos 1º, 2º e 3º desse mesmo artigo, que dispõe sobre essas condições de trabalho, sobre as horas que o empregado inicia e que horas encerra o trabalho, a determinação pelo empregador na questão do revezamento, esse horário de entrada e saída, como deve ser documentado, né? Se a empresa tiver até 10 empregados, o documento a ser utilizado é o quadro de horário que deve contemplar o nome do empregado e o horário do trabalho desse empregado em local visível. Se a empresa tiver mais de 10 empregados, o documento a ser utilizado é o registro de ponto, que pode ser manual, mecânico e pode também ser eletrônico. Nesse registro de ponto, o empregado que preencher esses documentos obrigatórios não poderá alegar juridicamente que realizou horas extras, pois o empregador deverá apresentar em juízo sob pena do juiz inverter o ônus da prova. Aí vocês vão fazer um quadro de horário, onde constará organizado o modelo expedido pelo Ministério do Trabalho e afixar em local visível, ok? A escala de revezamento, vocês vão estudar a questão do controle da jornada, como deve espelhar fielmente a jornada e efetivamente realizada pelos empregados para efeitos de pagamento e para efeitos fiscais. Isso é muito importante. O controle de acesso e de permanência do empregado e das suas atividades nas empresas decorre desse poder diretivo e deve ser exercido pelos meios legais que o empregador dispuser. O registro deve ser feito pelo empregado justamente para que não haja dúvidas acerca da autenticidade dele. O registro de ponto eletrônico não é obrigatório. A obrigatoriedade existente é em relação ao registro do ponto para a empresa que tem acima de 10 empregados. Quem já utiliza uma modalidade eletrônica de registro de ponto, cartão magnético, identificação digital, tudo bem. Poderá, se desejar, também adotar o registro de ponto eletrônico ou voltar a utilizar meios mecânicos ou manuais de registro de ponto, contanto que registre o ponto dos empregados. O aviso prévio, o que é isso? Ainda que indenizado, é computado como tempo de serviço para todos os efeitos trabalhistas, já comentei com vocês, a finalidade dele também, a importância que ele tem nos 15 primeiros dias de ausência e o tempo anterior, posterior ao afastamento para a Previdência Social, a questão dos afastamentos por 15 dias, o que eles acarretam no 13º salário, quanto aos adicionais, como eles são calculados, tem acréscimos, vocês estão sabendo disso também, os acréscimos salariais, devido ao trabalhador que labora em condições mais gravosas, ou seja, em condições ou horários considerados fora da normalidade e que podem prejudicar de alguma forma a integridade física e mental de quem o presta. Temos o adicional noturno, né, que é de 20%, incide sobre o valor do salário do empregado. Aí eu coloquei uma nova tabela para vocês que tem o tempo e a duração do trabalho noturno, de primeira, segunda, terceira, até a 7ª hora. Coloquei para vocês como isso funciona. Temos adicional de periculosidade, que assegura o empregado adicional de 30%, bem como também o adicional de insalubridade, que esse varia dependendo do risco para o trabalhador, que é 40%, 20% e 10%. E quanto ao que tínhamos para falar para vocês sobre esse segundo bloco, nós encerramos aqui e voltaremos no 3º bloco, dando continuidade à nossa disciplina. Até lá, um abraço e bons estudos para vocês. Aproveitem bem esse conteúdo. Até mais!